Uma das competências mais requeridas, mais desejadas pelas grandes empresas e corporações dos negócios é a capacidade, a competência de resolver conflitos. Ora, se as grandes corporações no mundo corporativo, no mundo dos negócios, precisa de pessoas que tenham a habilidade de resolver conflitos, isso está deixando claro duas coisas. Que, primeiro, conflitos são inevitáveis. Onde houver gente, haverá conflitos. E segundo, que tanto as corporações quanto a Igreja de Deus precisa de pessoas com habilidades de resolver conflitos. E no mundo espiritual, que é o mundo da igreja, do reino de Deus, o preparo para conquistar a Canaã celestial, essa competência de resolver conflitos, ela é indispensável. Se tem uma pessoa na Bíblia que era habilitada, capaz, que tinha essa competência 100%, era Jesus. Ele sabia entrar e sair sem ferir. Ele sabia falar a verdade e disciplinar sem magoar. Que tal a gente aprender quais são os princípios que norteiam uma liderança espiritual e que nos fazem ter uma igreja unida, melhor? O que fazer e o que não fazer? Vamos explicar isso daqui a pouco. Hoje é quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje a lição traz essa problemática, resolução de conflitos, ou seja, conflitos sempre existiram e sempre existirão. Não podemos nos esquecer que no mundo religioso, um tanto diferente do mundo corporativo, os conflitos têm a sua base no grande conflito entre o bem e o mal. O grande conflito milenar entre bondade e maldade, certo e errado, pecado e não pecado, inicia-se no céu, quando Lúcifer cria uma rebelião, arrasta um terço dos anjos para suas ideias e guerreia literalmente contra Miguel e seus anjos, e por isso ele é expulso do céu. Antes de aplicar essa disciplina no céu, Deus administrou o conflito, indo à raiz do problema, conversando com o causador do problema, para que ele pudesse se retratar e entender o seu grande erro. Contudo, não sabemos quanto tempo levou essa trajetória, e ele foi expulso do céu. Então, na lição de hoje, tem que ficar claro na sua mente, na minha mente, que a disciplina não é a primeira arma que nós podemos utilizar. Ela só deve ser aplicada depois de longas tentativas generosas, amorosas, respeitosas, sem ira, de resolver o conflito na sua base. Caso isso não seja possível, caso não se logre êxito nessas tentativas, então sim, por último, vem a disciplina. Os princípios da disciplina foram aplicados por Deus contra Lúcifer, e eles devem ser aplicados por nós hoje, quando lidamos com situações difíceis dentro da igreja, dentro da família, dentro da nossa própria comunidade, dentro do nosso universo, nosso mundo pessoal. Quais são esses princípios? A lição, o autor traz pelo menos 6 princípios aqui que a gente deveria prestar atenção, que aparecem em Josué 22. Primeiro, quando as coisas dão errado ou parecem dar errado, a melhor coisa a fazer é buscar o diálogo, em vez de reprimir pensamentos ou até emoções explodirem. Não deixe a emoção tomar lugar, vá conversar.
Vá saber a raiz, a causa daqueles conflitos. Segundo, mesmo que alguém esteja convencido de sua própria avaliação, não deve tirar conclusões precipitadas. Cuidado com as conclusões precipitadas. Você pode estar totalmente certo, mas quando você vai conversar, você pode mudar de ideia. Terceiro, converse sobre os problemas reais ou aparentes antes de agir de acordo com as suas conclusões. Busque o diálogo. Quarto, esteja disposto a fazer sacrifícios para alcançar a unidade. Quinto, quando for acusado com razão ou sem razão, sempre dê uma resposta gentil, porque ela abafa, desvia a ira. E sexto, alegre-se e louve a Deus quando a paz for restabelecida. Para nos ajudar a amadurecer esses 6 princípios, nós temos aqui alguns textos bíblicos. Por exemplo, Salmo 133, que fala: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Veja que coisa preciosa. Unidade. Nós temos a oração sacerdotal de Jesus em João 17, especialmente dos versos 20 a 23. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio das palavras que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como o Pai, tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que ele também esteja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, aqui está essa oração sacerdotal. E 1 Pedro 3, 8 e 9, que fala assim: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Não paguem o mal com o mal, nem a ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem a bênção por herança. Compreendeu? Você é ou deve ser um especialista em resolução de conflitos. Sabe qual é o maior problema? É quando você é o causador dos conflitos. Avalie, eu estou resolvendo conflitos? Ou a minha competência é criar conflitos? Se a sua competência é criar conflitos, como é que você sabe disso? É simples. Tem um conflito e em vez de resolvê-lo, você gera um outro conflito. Aí sim, você é um causador de conflitos. Deixa eu orar para você. Toma, Senhor, em tuas mãos a cada um de nós, para que a gente não seja esse causador de intrigas nem de conflitos, mas que a gente saiba resolvê-los um por um, com a presença do Senhor. Ora em nome de Jesus. Amém. Siga o mapa do dia. E você?